Muito bem, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas sobre polinômios, né? E dentro desse contexto, nós vamos trabalhar com uma multiplicação especial que envolve polinômios, que são chamados os produtos notáveis. Tudo bem? Vamos lá? Bem, primeiramente, o que são esses produtos notáveis? Nós podemos dizer que os produtos notáveis nada mais são do que multiplicações que seguem um determinado padrão. Quando você descobre esse padrão, você cria um atalho na sua resolução. A partir desse atalho, você consegue resolver a multiplicação entre polinômios de uma maneira muito mais fácil. Mais ou menos é por esse motivo que nós chamamos alguns produtos de notáveis, devido a esses padrões. Tudo bem? Na verdade, nós vamos estudar três tipos de produtos notáveis. Nós não vamos estudar todos, claro, nós vamos estudar os três principais tipos. E cada um deles tem um nome específico. O primeiro deles se chama o quadrado da soma de dois termos. Vamos analisar bem este tema. O que quer dizer o quadrado? Quer dizer potência de 2, alguma coisa elevado ao quadrado. O quadrado de quem? Da soma de dois termos. Então, algebricamente, nós escrevemos este primeiro produto notável desta forma. O quadrado elevado a 2 de uma soma. É obrigado você utilizar esse parênteses, tá? Porque esse parênteses indica que a soma está ao quadrado, ok? A soma de dois termos ao quadrado. Bem, nós podemos resolver isso daqui algebricamente. De que forma? Bem, a mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b, beleza? A partir daqui, nós vamos aplicar a distributiva, conforme nós vimos nas últimas aulas. Então, se nós aplicarmos a distributiva termo a termo desses dois polinômios, nós vamos ter a seguinte linha. A ao quadrado mais ab mais, percebam, na multiplicação, nós vamos ter BA, mas é a mesma coisa que AB novamente. Finalmente, mais B ao quadrado. Podemos perceber que após a distributiva nós temos dois termos semelhantes, AB mais AB, possuem a mesma parte literal, então nós podemos somar esses termos. Ou seja, o primeiro produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos, ou a soma de dois termos ao quadrado, é igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Esta é a forma algébrica, este é o desenvolvimento algébrico deste primeiro produto notável. Tudo bem? Mas vamos dar uma olhadinha na interpretação geométrica deste produto notável. Isso é algo muito interessante que eu trago para vocês, tá? Então, nós podemos entender melhor esse quadrado da soma de dois termos como sendo a área de um quadrado de lado A mais B. Vejam o desenvolvimento. Então, eu vou desenhar aqui para vocês um quadrado, quatro lados iguais, e esses lados possuem uma medida de A mais B. Bem, se o lado do quadrado é A mais B, então um pedaço mede A e outro pedaço mede B, não é verdade? Então, nós podemos dividir esses lados desta forma. Um pedacinho medindo A e outro pedacinho medindo um B, beleza? Agora, nós podemos traçar algumas retinhas aqui dentro. Olha só o que nós vamos fazer. Ó. Separamos o quadrado grandão, a figura original, em quatro partes. E vocês podem perceber que tem algumas partes aqui que são iguais. Bem, primeira parte nós podemos chamar de A ao quadrado. Essa parte verde é um quadrado de lado A. A sua área será A ao quadrado. A parte de cima, A parte do lado. A vezes A ao quadrado. Depois nós podemos também chamar essas duas partes alaranjadas de dois retângulos de dimensões B por A. Ó, B por A. A área desta região alaranjada será A vezes B, AB. E, finalmente, essa parte aqui de baixo, essa região azul, nós podemos também perceber que é um quadrado de lado B, ou seja, a área desta região azul será B ao quadrado. Galera, fica fácil agora a gente concluir alguma coisa, né? Bem, nós podemos dizer, somando as áreas, que a área total, ou seja, a área do quadrado de lado A mais B, é igual à área verde mais duas vezes a área alaranjada mais a área azul. Escrevendo isso algebricamente, nós encontramos que a área total do quadrado de lado A mais B, ou seja, o lado ao quadrado,
por ser a área de um quadrado, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Beleza? Então, esta é uma forma geométrica que nós podemos interpretar os produtos notáveis. Só que eu posso também me lembrar desse produto notável por meio deste, vamos dizer assim, por meio dessas palavrinhas aqui, né? Então, eu posso ler que a mais b ao quadrado é igual o quadrado primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Esta escrita aqui, pessoal, ela facilita na hora de você trabalhar com os produtos notáveis, tá? Porque a nossa ideia aqui, pessoal, é desenvolver esse assunto de tal maneira que você consiga mentalmente resolver o produto notável. Tá? A ideia é que vocês consigam escrever o produto notável, todos eles que nós vamos estudar aqui, de uma maneira rápida e correta. Tá? Isso tem que ser algo assim muito bem cuidadoso, beleza? Vamos agora então para o próximo produto notável. O próximo produto notável recebe o nome do quadrado da diferença de dois termos, ou a diferença de dois termos ao quadrado. Como que a gente escreve isso algebricamente? O que quer dizer a diferença de dois termos ao quadrado? Podemos escrever como sendo a menos b, entre parênteses, ao quadrado. Então, nós temos a diferença entre dois termos, tudo ao quadrado. Novamente, se eu for desenvolver algebricamente, nós podemos dizer que a menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a menos b. A partir daqui você já lembra da historinha, né? Aplicando a distributiva e cuidando com as regrinhas de sinais, nós teremos que a vezes a é a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. Menos b vezes a, menos ab também, né? E depois, menos b vezes menos b, mais b ao quadrado. Percebemos em seguida que nós temos termos semelhantes aqui. Por quê? Possuem a mesma parte literal. Então, para isto, basta somar as suas quantidades. No qual, nós chegamos na resposta final desse produto notável. Ou seja, nós chegamos naquilo que realmente é o produto notável. Então, a diferença entre dois termos ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Percebeu que só mudou o sinal aqui do meio? Joia! Vamos dar uma espiadinha agora na sua interpretação geométrica. Como que será que é o desenho deste produto notável? Bem, a interpretação geométrica da diferença de dois quadrados, ou da diferença de dois termos ao quadrado, vai ser a área de um quadrado de lado a menos b. Mas olha o que eu estou desenhando para ti aqui. Eu estou desenhando um quadrado de lado a. Mas nós precisamos chegar num quadrado de lado a menos b. Joia? Então, para isso, vamos colocar o b aqui de novo. Então, nós podemos colocar um pedacinho b, um pedacinho b. Bem, se eu colocar esse pedacinho b em cima e esse pedacinho b no lado, nós podemos já dizer que automaticamente o restante da medida do lado do quadrado será a menos b. Fechou? A partir daqui, ó, separando a figura novamente, nós podemos localizar o quadrado de lado a menos b aqui, ó, nessa região azul. Verdadeiro ou falso? E o nosso objetivo é chegar nesta área azul. Bem, se este quadrado azul tem lado a menos b, então a sua área será a menos b ao quadrado. Bem, para isso vamos pedir ajuda das figuras auxiliares aqui na lateral, ou seja, nós temos duas regiões vermelhas, avermelhadas, e uma região amarela. Uma pergunta: qual é a área de cada uma dessas regiões auxiliares? Bem, nós podemos dizer que a área das regiões avermelhadas vai ser, por serem retângulos, base vezes altura. Base A menos B, altura B, ou seja, B vezes A menos B. Tanto de uma quanto da outra. Joia? Agora, essa região amarela é um quadrado de lado B, ou seja, a área será B ao quadrado. A minha pergunta é: como que nós chegamos na área azul a partir da figura total, da figura inteira? Bem, é um jogo de quebra-cabeça, ok? De figurinhas. Então,
Subtraindo as áreas agora, nós podemos escrever que a área azul vai ser igual a quem? A área total, ou seja, A ao quadrado, menos 2 vezes essas áreas avermelhadas, 2 vezes B vezes A menos B, e ainda menos esta região amarela, de B ao quadrado. Olha, aplicando a distributiva aqui, ó, e somando os termos semelhantes, o que nós vamos ter? A ao quadrado menos, aplica a distributiva, menos 2b vezes A, menos 2ab. Menos 2b vezes menos b, cuida com a regrinha de sinal, mais 2b ao quadrado. E menos b ao quadrado. Somando os termos semelhantes, olha o que nós encontramos? O produto notável. Entenderam? Bem, nós também podemos recordar desse produto notável utilizando essas palavrinhas. A menos b ao quadrado é igual o quadrado do primeiro termo, que no caso é o A, menos 2 vezes o primeiro termo A vezes o segundo termo B, mais o quadrado do segundo termo B. Beleza? Então, este é o nosso segundo produto notável. Vamos para o terceiro agora. Vamos para o terceiro. O terceiro produto notável diz, o título dele, o produto da soma pela diferença de dois termos. O que será isso? Como que nós podemos escrever matematicamente? O produto é uma multiplicação, tá? Mas da soma pela diferença de dois termos. Então, aqui nós vamos misturar, ó. Então, vai ser a multiplicação de A mais B por A menos B. Bem, gente, se a gente for aplicar distributivo aqui, o que vai acontecer? Que eu não tenho nada ao quadrado, tá vendo? Ó, é um produto notável que não tem ao quadrado. Então, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Esses dois termos são A e B. Bem, se eu aplicar a distributiva, nós vamos ter esta linha, ou seja, A ao quadrado menos AB mais AB, olha só, menos B ao quadrado. Somando os termos semelhantes, encontramos uma resposta final muito simples. Esse é o mais fácil de todos. Então, isso quer dizer o quê? Que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Joinha? Mas como será agora a sua interpretação geométrica? Que figura nós vamos construir para tentar entender este produto notável geometricamente? Vamos lá? Bem, nós podemos dizer então que o produto da soma pela diferença de dois termos é a área de um retângulo de lados A mais B e A menos B. Olha só o que nós estamos desenhando, agora é um retângulo. Então, a base eu considerei como sendo um pedaço A e o outro pedaço B, ou seja, a base se chama A mais B. E a altura é só A, beleza? Só A. Mas agora eu preciso encontrar aqui um retângulo de lado A mais B e A menos B. Para isso, vamos chamar um pedacinho aqui em cima de B. Entenderam? Então, esse pedacinho de B aqui embaixo, agora eu vou jogar aqui em cima, dentro do A. Bem, como consequência, quem que vai aparecer aqui embaixo já direto? Este retângulo verde, cujas dimensões são A mais B, como sendo base, e A menos B, como sendo a sua altura. Agora, minha pergunta é a mesma. O que a gente faz com essa figura original para chegar na área verde? Bem, para isso, vamos subtrair áreas também. Então, a área verde vai ser a área total. Quem que é a área total? A vezes A mais B, menos essa área de cima aqui, ó, que vai ser A mais B vezes B. Ok, ok, ok? Respira fundo. Se você aplicar a distributiva, olha o que vai acontecer aqui no meio. Vamos chegar no nosso produto notável. O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Isso é muito importante vocês saberem. Beleza? Agora vamos colocar a mão na massa, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. Vamos lá? Então, desenvolva os seguintes produtos notáveis. Primeiro produto notável, x mais 3 ao quadrado. Professor, eu não estou legal, não gostei, x mais 3 ao quadrado. Bem, eu quero resolver algebricamente. Não tem problema, você pode resolver algebricamente. Como assim algebricamente, professor? Abra a potência. O que quer dizer x mais 3 ao quadrado? Quer dizer x mais 3 vezes x mais 3. Daí a historinha que se repete, né? Aplicando a distributiva corretamente, nós vamos ter x ao quadrado mais 3x mais 3x mais 9. Somando os termos semelhantes, encontramos a resposta final. Ou seja,
Os produtos notáveis, pessoal, nós não estamos encontrando números como resposta. Nós estamos reescrevendo os produtos notáveis de uma forma mais polinomial, ok? De uma forma mais extensa, beleza? Essa é a ideia, joia? Você desenvolver os produtos notáveis, tudo joia? Agora vamos para o segundo exemplo. Ó, x menos 5 ao quadrado. Mas daí outro aluno diz assim para mim, professor, é muito cansativo fazer toda essa parte aqui em cima, conforme o primeiro exemplo. Eu quero um jeito mais fácil. Ah, garoto esperto. Então o que você vai fazer? Você vai puxar um formulário. Isso aqui, meu amor, na prova até o papai deixa você utilizar loucamente. Tá? Isso aqui você tem que, assim eu digo, memorizar. Mas para isso você pode começar a utilizar na prova como sendo um formulário. Então, eu identifiquei o tipo do produto notável. Então, é a diferença entre dois termos ao quadrado. Então, eu peguei o nosso formulário e aqui está a fórmula. Bem, para isso, vamos identificar quem que faz o papel de A e quem que faz o papel de B. O papel do A faz o x e o papel do B faz o 5. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai fazer Ctrl C aqui, Ctrl V nessa fórmula. Então, lembra, ó, quadrado primeiro menos duas vezes, sempre duas vezes? Sim. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ó, transfere isso e ai minha conta. Então, o primeiro termo é x, x ao quadrado, menos duas vezes, isso é da fórmula, duas vezes o x vezes o 5. Mas, professor, o segundo termo não é menos 5? Bem, o segundo termo é menos 5, por isso que você já colocou o sinal negativo dele aqui na frente, entenderam? Então, esse menos negativo, esse menos, ele vem aqui na frente, ficando x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 5, mais 5 ao quadrado. Todo número ao quadrado é positivo, então sempre vai ser mais 5 ao quadrado, no caso, mais o segundo termo ao quadrado. Entenderam a fórmula? Então é Ctrl C aqui, A sendo x, B sendo 5, substituindo na fórmula, Ctrl V. Nós armamos esta conta. Eu gostaria muito que vocês começassem a fazer os exercícios da apostila desta forma, ok? Desenvolvendo aqui as potências, você já chega na resposta final. X ao quadrado menos 10x mais 25. Moleza! Próximo exemplo. Ó, mudou. X mais 7 vezes x menos 7. Professor, formulário, blim, 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 é o produto da soma pela diferença de dois termos. Tem que ser x com x e 7 com 7. Só muda o sinal no meio. Então, no nosso formulário diz o seguinte. Se é o produto da soma pela diferença de dois termos, pega o primeiro termo, eleva ao quadrado, subtrai do segundo termo ao quadrado. Acabou. O primeiro termo aqui é quem? X. O segundo termo é 7. Vamos lá. X ao quadrado menos 7 ao quadrado fica igual x ao quadrado menos 49. Ó, melzinho na chupeta. Joia? Vocês estão entendendo? Vamos lá então, pessoal. Próximo exemplo. Esse aqui é mais interessante. Ó. 3x mais 5 ao quadrado. Bem, é a soma de dois termos, 3x com 5, tudo ao quadrado, tudo porque está entre parênteses. Bem, para isso, nós não vamos resolver conforme o primeiro exemplo, nós vamos puxar o formulário aqui, ó. Olha o formulário. Então, vamos identificar quem que faz o papel do A neste último exemplo? 3x. Quem que faz o papel do B? 5. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V na fórmula, ok? Então, vamos lá, cuidem agora na substituição. Como o primeiro termo é 3x, eu precisarei colocá-lo entre parênteses, porque é tanto 3 quanto x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo, 3x, vezes o segundo termo, 5. Mais o quadrado do segundo termo, 5 ao quadrado. Desenvolvendo com atenção as continhas merrecas, nós vamos encontrar quem como desenvolvimento deste produto notável 3x mais 5 ao quadrado? 9x ao quadrado mais 30x mais 25. Ok? Gente, esta é a nossa primeira aula de produtos notáveis. Daqui para frente, nós precisamos desenvolver este tema que eu digo para ti, que é um dos temas principais do 8º ano. Gostaria então que vocês fizessem exercícios e praticassem muito este tema super especial. Gente, um grande abraço e até a próxima.